Bom dia, pessoal. Muito obrigada, então, aí primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, né? Do meu saber, para me apresentar um pouquinho, aliás, para complementar a apresentação. Então, de fato, sou Daniela Grolli, sou mestre em psicologia, atuo aí na área de recursos humanos já faz 15 anos. Entrei na área de recursos humanos quando eu tinha meus 20 anos fazendo recrutamento e seleção, e ao longo desse processo aí, não tinha intenção, né, de fato, de ir para a psicologia organizacional. Na época que eu fiz a psicologia, nem se falava muito, né, em organizações, em psicólogo nas organizações. E eu tinha essa ideia aí de ajudar as pessoas, de clinicar, e foi por isso que eu fiz a formação em cognitivo comportamental. Só que como a gente faz, quando a gente faz a psicologia, não tem como a gente atuar como psicólogo quando a gente está cursando curso, eu fui buscar um emprego, foi quando eu consegui numa agência de empregos, em 2000 e, vamos lá, 9, 2000 e, isso aí, 2009. E comecei a entrevistar, comecei a me interessar, digamos que as minhas skills estiveram mais ou menos alinhadas com aquilo que um psicólogo ou aquilo que um RH precisaria ter. E na medida que eu fui avançando, atendendo algumas empresas, eu também comecei a observar que o psicólogo organizacional, né? Hoje eu também é uma das, né? Eu atuo, não tem muito como separar a psicologia organizacional de RH. Para mim é tudo muito misturado, assim, né? Porque o RH hoje, no meu entendimento, ele atua muito como um psicólogo organizacional, né? Principalmente agora que a gente fala muito sobre cultura. E naquela época não tinha muito, assim, foi 2015 que eu me formei, e naquela época não tinha muito, eu não tinha muito entendimento. Só que eu queria ser uma consultora, né, de recursos humanos, de psicologia, enfim, recursos humanos. E uma coisa que eu entendia bastante é que eu não entendia, e eu comecei a perceber que não existe psicólogo só para ansiedade e para depressão. Uma organização, ela também precisa de uma pessoa que entenda de pessoas, muito mais do que era uma vez, né? Então, hoje, de fato, eu atuo eu tenho, né, uma empresa hoje de recursos humanos, a nossa frente, ela é o recrutamento e seleção, mas a gente está aqui com RHs, né? Todo mundo deve ter o gargalo que são as pessoas. Então, hoje a gente tem a gente tem muitas vagas, poucas pessoas, e as que existem, elas estão pouco qualificadas. Então, eu vejo um oceano azul aí de RHs que precisam se reinventar, de RHs que precisam se atualizar, e além disso também entender que o mundo mudou, ele não é mais como ele era 10 anos atrás, ele não é como ele era 2 anos atrás. E se o RH, ontem eu estava pensando nisso, né? O quanto muitas vezes eu me deparo com RHs em empresas que muitas vezes acabam atuando muito como mensageiro, trocador de informação, passa de diretor para liderança, liderança para direção. O RH ele não pode mais se dar o luxo de não estar atualizado em relação ao mercado. Quem vai educar essa instituição, esse diretor, perante o mercado, perante o que precisa ser feito a nível de inovação, a nível de softwares, a nível de indicadores, é o RH. Né? Então, esse, no caso, né, como eu estava falando, então, a nossa frente ela é o recrutamento e seleção, mas para eu não me estender muito aqui, mas a gente tem visto aí um oceano azul de desenvolvimento de lideranças, de RH. Então eu tenho atuado com mentoria de recursos humanos, né, de mulher, principalmente mulheres, né? A gente fala, tem homens também, né, dentro do RH, mas na sua maioria são mulheres que atuam, né? E claro, pelas skills, pelas competências, não é, né, nada a ver com gênero. Mas, enfim, e na verdade eu produzo conteúdo aí desde 2020. E quem tem se interessado mais pelo conteúdo são mulheres, né? Então, basicamente é isso. Vamos entrar no conteúdo que é o que interessa. Para a gente falar sobre felicidade no trabalho, a gente tem que falar sobre a origem, né? E a origem do trabalho vem do tripalium. Eu não sei se vocês sabem, mas tripalium, ele era até botei uma fotinho ali. O tripalium, ele era uma ferramenta de tortura de escravos. Vamos lá, né, década não, né, século passado. Ele era uma ferramenta era um instrumento, na verdade, de tortura de escravos e de pessoas que deviam impostos ao governo.
E que loucura, né? Mas foi o Tripalium que originou a palavra trabalho. E aí vocês pensam, né, que o trabalho ele tem uma origem de punição desde a origem do nome. Então a gente tem percebido que com o avanço tecnológico, que com o acesso à informação, e que com a mudança das relações, a maneira com a qual as pessoas dão significados à sua vida, ao seu trabalho, à sua família, as coisas mudaram e, na verdade, os estudos, né, de psicologia organizacional nos mostraram que pessoas felizes produzem mais. Então, para corroborar, né, e vamos lá, a gente não precisa ir muito longe, é só vocês refletirem sobre. Vocês se sentem mais motivados numa empresa que vocês se sentem bem, ou vocês se sentem... Todo mundo teve um trabalho, né, todo mundo teve um trabalho que, não é que nunca, mas que não se sentiu confortável, ou que não estava se sentindo pertencente. Tudo bem isso acontecer por um período, mas é importante que isso não perpetue, né? E por isso que é muito importante a gente saber fazer as nossas escolhas, mas eu vou entrar nisso num outro momento. Então, uma pesquisa de Harvard, então, nos trouxe números, né? 31%, né, colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, 85% são mais eficientes e 30%, né, 85% mais eficientes e 300 mais inovadores. Universidade da Califórnia chegou no mesmo 31% e 3 vezes mais criativos e vem de 37 mais comparados a outras pessoas que muitas vezes não estão motivadas. E um estudo da Universidade de Warwick também descobriu que a felicidade aumenta em a produtividade de 12%. Mas que nem eu disse, a gente não precisa ir muito longe, é só a gente se enxergar e olhar para isso, né? Para a gente refletir de fato se a gente está motivada, o quanto a gente produz. Claro que a gente não está motivado todo dia, né? Mas é importante a gente olhar para esses números, e já vou entrar nisso também. Então, vamos lá, recapitulando. O trabalho ele tinha uma conotação negativa, e com o tempo, as pessoas, né? Vamos lá, se a gente for ver os pais de vocês, os avós de vocês vão ver que eles eram pessoas que tinham que trabalhar, não interessa se tinha que gostar, se não tinha que gostar, tinha que trazer dinheiro para casa e era isso aí. Só que a gente tem percebido aqui com os estudos que essa realidade mudou, que o acesso à informação mudou, que, ok, a gente não precisa ser infeliz, a gente não precisa aguentar um trabalho que a gente não gosta, a gente pode procurar outro também, né? A gente não precisa aceitar uma carreira que a gente não se identifica. E aí a gente, né, vamos para um entendimento, porque felicidade no trabalho é muito abstrato. Felicidade para mim é algo, para vocês é outro, para fulano é outro. Mas, de fato, o que é felicidade no trabalho? Isso é científico, tá, gente? Não são vozes da minha cabeça. Eu peguei de artigos. Então, de diferentes, não foi só de um. Então, é sentimento de bem-estar, de satisfação, de se sentir pertencente, de se sentir importante, de sentir que as necessidades destes colaboradores, que a minha necessidade, ela está sendo suprida de alguma maneira, né? E a gente precisa também entender que o pertencimento, a necessidade das necessidades serem totalmente cumpridas, porque cumpridas não, supridas, é tudo muito, nossa, que legal, a empresa me dá isso, me dá aquilo. É uma série de informações que a gente, quando a gente vai para o LinkedIn ou quando a gente vai para o Instagram, alguém posta aquele 1 minuto, postou, a empresa está num momento legal, tem puffzinhos, tem ping-pong, todo mundo trabalha home office, o gestor é muito legal, ele leva todo mundo. É uma fatia daquela realidade. A gente não sabe o que passa por trás. Eu já vi uma série de empresas que tem uma conotação, muitas vezes, cool, muito legal, muito romântica, que todo mundo trabalha, e que muitas vezes leva desse romantismo, muitas vezes para uma sobrecarga absurda de trabalho. A gente tem que ter muito cuidado em tratar esse senso de pertencimento, esse senso de reconhecimento. Ele existe, ele é importante, mas ele não é tudo,
né? Limites, defender a cultura da empresa também também fazer com que essa pessoa se sinta pertencente. A gente também, enquanto RH, a gente precisa defender a cultura da empresa, né? Então, é muito romântico, né? Essa colocação. Eu tenho muito cuidado, porque ele muitas vezes não é real, né? A gente traz uma ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que tem que ser leve o tempo todo, só que a gente esquece que organização é produtividade, organização é um ambiente que precisa de entregas, organização é uma empresa que precisa de resultados. Muitas vezes não vai dar para ser no tempo desse colaborador, não vai dar para ser no teu tempo. A gente tem que fazer uma entrega, ponto. Né? Óbvio que a gente vai acolher o sentimento desse colaborador, a gente vai ouvir ele, ok, eu te entendi, mas eu preciso que tu me entregue isso, né? Então, a gente tem que entender, a gente, né, fazendo essa leitura, na prática, de fato, funciona desde que o RH entenda que é impossível focar na necessidade de cada colaborador e claro, né, mediar com as necessidades culturais. O que rege o negócio é a cultura, e o RH ele é guardião dessa cultura. O que eu quero dizer com isso? É impossível a gente focar, vamos pensar, né, a metadados, sei lá, vou usar aqui a metadados, né, mas a metadados, sei lá, tem 200 funcionários, né, hipoteticamente. Imaginem se a gente fosse se deter à necessidade dos 200 funcionários e mediar a necessidade dessa empresa direcionar, porque a empresa ela tem um planejamento estratégico, né? A empresa ela tem um direcionamento, a empresa ela tem um lugar que ela quer chegar. Ter senso de pertencimento é fazer com que esse colaborador se sinta inserido dentro desse planejamento estratégico, dentro dessa cultura, dentro, né, dessa empresa que está mostrando para esse colaborador para onde ela quer ir e aí como ela pode chegar, e como esse colaborador pode chegar junto com ela. Não é só focar na necessidade que esse colaborador quer, muitas vezes, trabalhar quando ele quiser. Claro que todo mundo fica doente, todo mundo quer trabalhar home office, mas tem algumas empresas que não tem como ser home office. Tem algumas atividades que sim, que cabe o home office, mas tem outras que não. A gente tem empresas, muitas vezes, que têm cultura home office, mas aí a gente tem também líderes dentro dessas empresas que, às vezes, vão precisar... O home office que eu falo também é híbrido, né? Não é só... É alternar também, né? A gente tem que entender que dentro dessas empresas também tem líderes que não se identificam muitas vezes com esse formato de trabalho o tempo todo como essa empresa. E aí a gente tem que também entender que cada setor também vão ter características desse líder, né? Claro que é cultura da empresa, o híbrido, o home office, mas cada setor que tem um líder também não é que muda a cultura, mas tem muita característica desse líder, né? Das exigências desse líder, das entregas desse líder. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o que rege a existência de um negócio é a cultura dessa empresa, é o planejamento estratégico dessa empresa, é a empresa, né? E uma coisa que a gente tem que entender muito é que a motivação ela é uma porta que se abre pelo lado de dentro. A empresa ela pode, sim, dar estrutura para essa pessoa. A empresa, sim, ela pode educar esse colaborador. A empresa pode falar sobre quão importante é um exercício no trabalho, não, como é importante fazer exercício físico. A empresa pode falar sobre saúde mental. A gente está aqui falando sobre saúde mental, né? Sobre felicidade no trabalho. Quantos de vocês vão fazer movimentos em relação a isso? A empresa não tem responsabilidade sobre isso. A empresa, ela tem estrutura, ela pode dar estrutura, ela pode fazer com que você sinta vontade de buscar um curso, de se desenvolver, mas a empresa não pode estudar por você, a empresa não pode fazer com que você cresça, a empresa não pode trilhar um caminho por você. E quando a gente fala sobre felicidade no trabalho, sobre esse assunto, né, de qualidade de vida, isso se perdeu, e eu me preocupo com isso, porque passa uma distorção de alegria, de felicidade, que não é real. Eu olho lá
vou usar metadados, vocês vão usar metadados, porque é na metadados que a gente está aqui, né? Todo mundo reunido. Vamos dizer assim, eu olho a metadados no LinkedIn, eu olho a metadados no Instagram, que empresa legal, eu quero estar lá dentro. Mas, gente, metadados também vai ter entrega, metadados também vai ter prazo, metadados também vai ter conversas difíceis, a metadados também vai ter, em algum momento, um gestor que às vezes não vai estar num dia bom, ele vai ser direto ao objetivo, e para ti, muitas vezes, pode soar como grosseria, entende? O problema é que tudo tem uma conotação hoje. Mas por esse excesso de informação e por essa romantização de trabalho, quando um gestor, muitas vezes, ele é enfático, ele cobra com afinco, muitas vezes, ou porque ele não está no bom dia, porque às vezes a gente endeusa o gestor e ele não pode errar nunca, é um ambiente tóxico, ele é grosso. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer essas interpretações levianas em relação a um ambiente de trabalho. E eu tenho percebido também que as pessoas, elas têm vindo, principalmente essa geração, elas têm vindo para um mercado de trabalho. Gente, mercado de trabalho é coisa de adulto, é racional, é profissional. A empresa, sim, ela pode ser legal, ela pode ter um bem-estar, mas é um ambiente corporativo. Uma empresa, ela existe para, vamos ser honesto, não vamos ser hipócrita, para dar lucros. Ponto. Esse é o objetivo da existência de uma empresa, né? Óbvio que, além disso, para gerar empregos, para gerar trabalhos, para satisfazer uma organização, né, uma direção, enfim, um corpo de pessoas, mas ela tem que dar lucro, porque senão ela não sustenta os colaboradores, porque senão ela não sustenta um aluguel, porque senão ela não sustenta um software, porque senão ela não se sustenta aberta, né? Então a gente tem que ter coerência, que uma empresa ela também existe para isso. E óbvio, que nem eu disse antes, uma coisa que a gente tem que ter consciência é que dentro de todo esse processo, a gente precisa trabalhar e fazer com que essas pessoas entendam e se enxerguem também que elas são responsáveis, e isso é trabalho do RH, que elas são responsáveis por elas, né? Eu vou dar um exemplo, eu adoro ter flexibilidade de horário, eu adoro ser, né, home office, mas eu tenho plena consciência e plena coerência de que eu sou uma pessoa que tem dias que eu não vou conseguir trabalhar em casa, e eu vou ter que ir para o escritório, mas eu tenho essa consciência, mas eu tenho essa coerência. Imagine uma empresa, eu já atendi uma empresa que existia um horário flexível e era um horário flexível só para entrar. Na hora de 6, 5, 18, todo mundo ia embora. Quando a gente trabalha com uma flexibilidade de horário, com um bem-estar, a gente tem, enquanto RH e liderança, a gente tem que educar essas pessoas com autogerenciamento, com autorresponsabilidade. Imaginem uma empresa, essa que eu falei para vocês ali, que existia aqui, tinha horário flexível só para entrar e para sair, todo mundo ia embora às 5, 18. Imaginem uma empresa que a vida inteira, vamos dizer, né, o almoxarifado, lá, né, um cargo de operação, então é um cargo que trabalha numa fábrica, sempre trabalhou com ponto das 7h30 às 5h30, e ele vem lá da Randon, da Marco Polo, e aí ele vem para uma startup, tá? Que tem horário flexível. Se a gente não tiver um líder que oriente, que direcione, que eduque esse colaborador, olha, amigo, você vai entrar às 7, você tem horário flexível, mas assim, ó, cara, tu tem que entregar teu trabalho, tudo bem, aqui tu não vai ser cobrado por horário, mas tu vai ter que se gerenciar, tu vai ter que gerenciar a tua entrega. Mas é importante que esse líder, pensem comigo, uma empresa sempre gerenciou o horário dessas pessoas. E do nada, essa pessoa tem que aprender a se gerenciar. Gente, autogerenciamento é uma competência, ela tem que ser ensinada, né? Então, essa frase aqui do Arthur Bender, motivação é uma porta que se abre pelo lado de dentro, a empresa ela pode dar toda a estrutura para esse colaborador, mas se ele não quiser, ele não vai, né? É muito amplo. O senso de pertencimento, ele é muito amplo, ele é muito complexo. De novo, a empresa pode dar toda a estrutura, mas quem tem que fazer esse movimento é o indivíduo. Então, olha só, a felicidade e a saúde mental ela é de responsabilidade de cada indivíduo. A empresa ela pode sim contribuir com políticas de escuta ativa, com psicologia organizacional, com suporte, estrutura que promove interesses, mas o movimento é do colaborador.
Não adianta nada a gente sinalizar que pontuar, educar se o movimento não é feito, mas esse colaborador, muitas vezes, ele vem, ele aponta o dedo e te diz assim, você não está me fazendo crescer, você não está me dando oportunidade, você... Olha a importância do feedback, do responsabilizar esse colaborador, porque quando a gente... É muito perigoso, né, a gente falar sobre felicidade no trabalho, porque fica uma conotação de que a responsabilidade por essa alegria, por essa felicidade no trabalho, é dessa empresa, e não é real. Né? Não é real. A felicidade ela é individual, ela é de cada pessoa. É impossível eu fazer com que uma pessoa se sinta feliz. A felicidade no indivíduo é muito complexa. De novo, a gente pode ter políticas, a gente pode dar motivos, mas o sentir é individual, né? E aí, como é que o RH coloca isso na prática? Porque é tudo muito abstrato, né? Educando e atualizando a empresa com práticas e políticas que promovam a retenção e pertencimento. Ponto 1. E ponto 2, educando o colaborador sobre a responsabilidade dele dentro desse processo. Então, são 2 movimentos, porque assim, vamos lá, né? A gente está falando aqui da Metadados, que é uma empresa super atualizada, que tem políticas de inovação, mas a gente tem muita, e eu tenho aqui vários RHs, a gente tem muita empresa aqui que é arcaica, que é uma cultura muitas vezes ortodoxa, que é uma empresa familiar, que é o dono ainda vai para a fábrica, né, mandar nos funcionários, sendo que ele tem todos uns gestores. A gente tem um dono que anula essa gestão. Então, o quanto esse RH ele tem que ter uma estrutura cognitiva, o quanto esse RH ele precisa ter uma estrutura emocional, autoconfiante, seguro, inteligente, prático. Se vocês continuarem sendo RH operacional, gurias, né, meninos, vocês vão ser engolidas pelo mercado. O mundo mudou, não é como era. Vocês não são mensageiras, vocês são estratégicas. O RH, a partir de 2020 foi o fuzuê. Mas já se falava há 10 anos atrás, gurias, que o RH tem que ser estratégico. Não tem mais espaço para RH operacional. Ai, Dani, mas a empresa não é assim. Faça ser, bate, confronta esse diretor, confronta essa direção. Ai, mas a empresa não dá espaço. Mostra com números, gente. Não adianta. Ai, vozes da minha cabeça. Mostra com números. Olha, vocês o salário tá baixo. A gente contratou 20 pessoas aqui que não ficou nenhuma por causa do salário. Vocês gastaram mais em rotatividade do que aumentar o salário para uma pessoa, para ficar, sei lá, 3 pessoas aqui dentro. Entende? Mas levar informação sem de fato comprová-la é só uma opinião, né? Então, o quanto esse RH ele tem que ser confrontativo e ter conversas difíceis é muito difícil, principalmente quando a gente está falando, já se fala, né? Conversas difíceis. Principalmente quando a gente fala sobre um diretor, sobre um gerente. A gente tem que ter uma estrutura muito maior, porque no organograma, hierarquicamente, eles vão estar acima muitas vezes desse RH. E a gente tem que ter culhão, segurança de confrontar, de dizer, olha, diretor, eu entendo, mas tu não tá certo. O mercado tá fazendo de outro jeito. A gente vai perder esses colaboradores. A gente vai fazer isso. Mas tu tem que mostrar. Porque um dia isso pode se virar contra vocês. Bah, como é que tu não me falou? Mas eu te falei. Aonde que tu me falou? Né? Então, cuidem, né? A gente tem que estar educando essa empresa. E também educando o colaborador sobre a responsabilidade dele dentro desse processo. Ok, olha, e como é que se faz isso, né? Antes de eu explicar, como é que se faz isso? Feedback, avaliação de desempenho, mostrando para ele que ele é responsável pela carreira dele, que ele é responsável pelo crescimento dele, que se ele for fazer um curso, ele não está fazendo um curso para Metadados. A Metadados ela vai ganhar com isso, mas o curso é do CPF dele, é para ele. E por isso que, né, por isso que a competência intraempreendedorismo, ela tá em alta. E a gente fala assim, ai, não, mas dor de dono é um negócio que é muito, é só o dono que ganha. Não, mas a dor de dono não tem nada a ver com o dono. A dor de dono é tu ser dono da tua própria carreira, seja ela dentro da Metadados, seja ela dentro da Randon, seja ela dentro da Marco Polo, seja ela aonde for. A empresa, você é uma empresa, você é o seu negócio. Por isso que a gente fala muito em marketing pessoal. Não, tu não tem que fazer um negócio... Óbvio, tu vai fazer um negócio pensando na Metadados. Tá ótimo, a Metadados vai crescer com isso. Mas faz pensando no teu crescimento. Faz pensando que vocês vão crescer. E vocês têm que educar isso pro colaborador.
né? Esse senso de autorresponsabilidade, de que o crescimento ele acontece ou não por conta dele. Ai, mas a empresa não abre esse espaço. Anjo, bota a carreira embaixo do braço e busca teu lugar ao sol. Empodera ele. Traz uma autoconfiança para ele, traz uma segurança para ele, de que ele tem que seguir os passos dele, né? Algumas estratégias, então, para aumentar a felicidade no trabalho. Pesquisa de clima. Uma coisa que eu percebo muito, galera, olha que engraçado. A empresa ela implanta várias coisas que saem do cérebro deste diretor e os colaboradores não curtem. O diretor super deu R$500 e a empresa e os colaboradores não vão usar. Seria melhor se eles tivessem ganhado R$100 em vale gasolina, sei lá, R$100 em esporte. Pesquisas de clima é para mostrar o que os colaboradores pensam. Entendem? Não adianta sair fazendo as coisas, tem que mensurar, tem que ser intencional, tem que ser estratégico. Não é sair rasgando dinheiro, tem que ser, tem que direcionar de fato para aquilo que a gente vai ter resultado. Políticas de RH, gamificação, né? Gamification, né? Que no caso é, vou dar um exemplo da Google. A Google, por exemplo, ela tem uma política de como é que eles fazem? Todo o dinheiro que os colaboradores economizam em viagens, esse valor vai para eles. Ou também, deixa eu ver que outra empresa que eu vi. É tipo um cashback, né? Vamos dar um exemplo. Que empresa que eu vi? Eu acho que era a Outback também, que tinha alguma coisa. Ah, da Nike, eu lembrei da Nike. A Nike faz um negócio muito legal. Eles fazem competição de atividade física, por exemplo, diária. Então, é um negócio que vai... Por quê? Porque Nike, um dos valores dela é atividade física. Outra política, feedback, premiações por desempenho, entre outras, né? Trabalho em casa, é um negócio que hoje está em alta. Mas vamos lá, híbrido, isso daí é uma opinião minha, né? O híbrido do que o home, ele traz mais... Porque não adianta, uma empresa ela ainda tem uma... né? Ela ainda tem o relacionamento... A gente ainda é pessoas, né? E lembrando que algumas empresas e alguns trabalhos não tem como ser home, né? Não tem como ser híbrido. Tem algumas atividades que é impossível, não tem como levar um torno para operar dentro de casa, né? Atividade em algum momento, momentos de confraternização, de trocas, de profundidade, né? Onde a gente possa ter uma psicóloga que conduza, que faça umas atividades, tarará, tarará. Eu acho que isso é bem legal. Isso aproxima muito, porque quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente fala sobre vínculos. Quando a gente fica muito no profissional, muitas vezes a gente cria muros, fantasias. Quando a gente vai para uma dinâmica de grupo, tu fala sobre o além do trabalho, e aí gera uma identificação, porque a gente eu tenho um cachorro, a fulana tem um cachorro, fulana de tal perdeu o pai ou perdeu a mãe, eu também perdi, então começa a gerar identificação e isso facilita o trabalho. Educar o autoconhecimento, gente, 2024, pelo amor de Jesus, 2024, autoconhecimento é indispensável. O que tu busca na empresa? Fica difícil, que é aquilo que eu falo, assim, às vezes a pessoa entra numa empresa, a empresa é um horror. Anjo, você sabe o que você busca dentro de uma empresa? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela tá buscando. Às vezes ela nem sabe o que ela quer pra vida dela, mas é a empresa que não serve, né? Quando, na verdade, é essa pessoa que não sabe o que ela está buscando, o que ela quer para a vida dela. A empresa, de novo, a empresa não tem que suprir necessidade de todos os colaboradores. A empresa tem que dar estrutura. Necessidade de quem supre sou eu, né? Então, o que tu busca numa empresa? Onde é que tu quer daqui 5 anos? Quem tem que fazer esse movimento é a pessoa. Outra coisa, o autoconhecimento, ele promove o entendimento de si e dos outros, contribuindo para a ausência de pessoalização, de desenvolvimento de racionalidade, de maturidade, de saber que às vezes a pessoa não vai falar contigo que nem uma flor, porque tem um dia que ela tá super atarefada, que ela tá super no batente, que ela não vai falar super romântica contigo, e que isso não é sobre ti, é sobre ela. Entende? Ambiente corporativo, lembrem, é um ambiente racional. Sim, a gente acolhe a emoção, porque somos seres humanos. A gente escuta, a gente valida,
mas ele é um ambiente profissional, ele é um ambiente racional. Ninguém vai, isso, né, a gente, vamos dizer, ninguém vai de shorts para o trabalho. Por quê? Porque é um ambiente profissional, tem um dress code profissional, entende? Então, tem coisas que a gente não pode fazer dentro do trabalho. Tem coisas que a gente faz só em casa, tem coisas que a gente faz em fazer aniversário, tem coisas que a gente faz na igreja, tem coisas que a gente só faz no trabalho. Entende? Foco no trabalho e aproveitamento dos descansos. Quem sabe os limites, isso é autoconhecimento também. Tem muita gente falando que tem síndrome de burnout, mas não sabe colocar limite. É a empresa que te sobrecarrega de trabalho ou é você que não sabe dizer que não, né? Então, é importante saber que não adianta também ficar final de semana em casa e ficar o tempo todo no celular, ficar o tempo todo no TikTok, no Instagram. Utilize esse tempo para descansar de fato, porque isso aí também desgasta mentalmente, certo? Exercício físico, importantíssimo. Ai, mas eu não gosto. Como é que é aquela frase, né? Criança reclama, adulto faz o que tem que fazer. É isso aí, gente. Criança reclama, adulto faz o que tem que ser feito. Eu também não gosto de fazer exercício físico, mas eu faço porque faz bem pra minha cabeça, faz bem pro meu corpo. Não toma banho todo dia? Cara, uma vez não se tomava, hoje se toma. Por quê? Porque é importante, porque faz bem pra saúde. Tarará, tarará. É isso aí. Adulto, né? Criança reclama, adulto faz o que tem que ser feito. E uma coisa que é importante também, tô concluindo, tá? Pra não passar muito aqui do meu tempo. Propósito e significado no trabalho, que é um negócio que mudou muito. Que é aquele negócio que eu disse para vocês, que eu comecei a palestra e agora eu concluo com isso, né? O propósito no trabalho, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. E a gente, eu acredito muito que o trabalho, ele é uma maneira da gente deixar algo no mundo. A minha mãe tem Alzheimer precoce. Quem me segue no Instagram sabe que eu posto várias coisas sobre ela, assim, porque me acompanharam todo o processo de diagnóstico dela. E a gente fez uma mudança a gente colocou ela num residencial em fevereiro. Para ela ir para esse residencial, a gente falou que ela ia trabalhar. Gente, a minha mãe mudou assim. Ela se sentia viva. Por mais que ela tenha Alzheimer, ela se sentia útil de ir para esse lar e cuidar desses idosos, de ajudar. Ela estava em casa, pacata, ela foi, ela se sentiu, melhorou a cognição dela, melhorou a fala dela, melhorou o sono dela, o trabalho. E a minha mãe, mesmo com Alzheimer, ela me ensina muito, assim. E ela me trouxe, assim, me corroborou. Eu já acredito muito nisso, né? E vendo ela passar por isso, o quanto muitas vezes o trabalho, ele. Óbvio que a gente ganha por isso, né? Mas trabalho não é sobre dinheiro, é sobre existência, né? É sobre propósito, é sobre aquilo que tu vai deixar na vida de alguém. E isso não é romântico. Olhem na prática, vocês vão morrer. O que vocês gostariam que falassem de vocês lá no caixão, né? Lá no fim da vida. Como é que vocês gostariam de ser lembrados? Então, olhem para isso. O quanto muitas vezes a gente se sente útil fazendo o que a gente faz. É muito além do que a burocracia. É claro que a gente vai ter, né, gente? Vamos lá, vamos ser adulto. Tem coisas que a gente faz que é um saco fazer e tem que fazer. Entende? Faz parte da vida. Não, o trabalho ele não é 100% um amor, uma alegria. Tem coisas que a gente vai ter que fazer que não adianta, vai ter que fazer. Né? Então, todo trabalho tem a parte ruim. Né? Ilusão de quem acha que não, que todo mundo é alegre o tempo todo, que é aquele negócio que eu falei, que é esse excesso de informação de internet que eu só olho que todas as empresas estão postando que lá é muito legal. Não. Vou dizer um negócio, trocar de emprego é que nem trocar de casamento. Vai mudar só os problemas. Vai mudar só. Tu vai ter que sempre flexibilizar. Então, o que importa para ti dentro de uma empresa, foca nisso. Foca nisso, entende? É importante para ti trabalhar perto de casa, show de bola. Não, mas aí tu me pega uma empresa lá em Anarrec, anjo. Antes de tu buscar emprego ou de trocar de empresa, bota no papel o que importa para ti. O que interessa, né? Então, o propósito e significado no trabalho. Era isso, gente. Aqui, então, tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é do meu Instagram, tá? Quem quiser me seguir. E aqui é do meu WhatsApp. Quem quiser conversar comigo, pode mandar uma mensagenzinha ali. E era isso, Garela. Muito obrigada aí.